Irmão, é pra você que de alguma forma sente e vive o ódio, o preço e a cobrança de ter o cabelo crespo e a pele escura. Negro Drama, isso é sobre as nossas vidas. Se para o sistema nos ver pobre, preso ou morto já é cultural, a gente contraria. Vira exemplos de vitórias, trajetos e glórias. Lembra? Somos guerreiros, poetas, entre o tempo e a memória. Ora, isso não é nem um terço da nossa história, meu filho. Somos humanos, certo? Mas quem são os loucos que não podem errar? Se eu te contar o que não aprendi, você nem acredita. Já se sentiu representado? Então você conhece a Drama. Negro Vida, Negro Drama. Salve família, Douglas Castro, vulgo Doug MC na voz. Tô aqui hoje na frente da Casa das Pretas para trocar ideia sobre o rap, a poesia marginal, coisas que mexem profundamente comigo, falam com meus sentimentos, conversam diretamente com a minha vida. Fui convidado pelo Coletivo Negro Universitário a mediar essa conversa com 3 artistas do rap e da poesia marginal que eu admiro muito, que também falam diretamente com a minha vida. Cassidy Cass, ou Charamandaia Cass, me fez ouvir as mulheres quando elas gritam e quase ninguém escuta. Sol Ferreira me fez enxergar as fronteiras do amor, para não transformá-lo num latifúndio. O Agave, lá do interior do Mato Grosso, me fez reconhecer as forças da natureza e conhecer o poder e os conhecimentos da mata. E a gente quer também que você, principalmente se for um jovem negro periférico, assim como eu, ou como uma das pessoas que vão aparecer aqui, a gente quer que essa conversa fale diretamente com você, com a sua história de vida. Vamos trocar um papo reto aqui sobre as nossas vidas, os nossos dramas, sobre as coisas que nos alimentam, sobre os motivos que nos fazem estar vivos numa sociedade que mata um jovem negro a cada 23 minutos, sobre como a gente lida e reage a todas essas violências que nos afetam. Porque falar sobre masculinidades negras é falar sobre ser um homem negro. Igual a letra dos Racionais. Negro Drama fala sobre coisas boas e coisas ruins. Crime, futebol, música. Também não fugi disso não, sou mais um. Coisas que acontecem diariamente na nossa vida. E às vezes a gente nem dá moral, mas quando alguém fala sobre aquilo a gente entende. Em Negro Drama, a gente também aprende sobre o patriarcado, o sistema de dominação que beneficia nós homens dentro da sociedade machista. Já parou para pensar que o filme da negra com a criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, é o filme da vida de muita gente? Sabe por quê? Pela sua história, moro, irmão? Eu não li, não assisti. Eu vivo o Negro Drama. Eu sou o Negro Drama. Nós somos frutos do Negro Drama. O Coletivo Negro Universitário UFMT Campus Cuiabá é um movimento social negro atuante no âmbito da academia, com o objetivo de contribuir para que seus integrantes ampliem os conhecimentos que envolvem as dinâmicas da comunidade negra, no que diz respeito à valorização e o reconhecimento das nossas vidas e no combate ao racismo. Por conta da pandemia da Covid-19 e atividades remotas da UFMT, a gente está se reunindo online toda segunda-feira a partir das 17h30. É o encontro e a troca de vivência que nos fortalece. Bom dia, gente. Bom dia. Então, antes de começar aqui a nossa roda de conversa hoje, preciso agradecer quem possibilitou a execução do projeto, né? Agradeço, então, ao Coletivo Negro Universitário UFMT, que esteve na idealização, na condução e agora na execução do projeto, especialmente nos nomes de Cisele Ferreira, que assina a direção e roteiro, Lupita Amorim, que está na produção, Isabela Ferreira, na filmagem e edição do vídeo, eu, Douglas Castro, Narciso Oliveira, professora doutora Cândida Soares da Costa, na produção executiva do projeto. Também preciso agradecer aqui ao edital Movimentar Cultura 2021, da Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, e do Auxílio Vivência, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Vivência da Universidade Federal de Mato Grosso. 2 instituições que nos possibilitaram, né, através de editais públicos, de financiamento público, produzir tudo isso que as pessoas vão assistir lá do outro lado. Bom, também devo agradecimentos especiais aqui ao IMUNE, o Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, por nos ceder o espaço, a Casa das Pretas,
onde a gente está gravando hoje essa roda de conversa. Também mandar um salve aqui pro Mano Raul, que nos disponibilizou as faixas do álbum Coletânea 065 MT Rap, que contém algumas faixas que vão ser reproduzidas ao longo do vídeo, né? Uma delas, inclusive, do H, que está aqui presente com a gente, outra aqui Lombados, do DJ Taba. Então, agradecimentos a vocês, agradecimentos também a Xaramandaya Kes, que também vai ter uma faixa aqui reproduzida no nosso vídeo. E por último, mas não menos importante, né, agradecer a vocês, os artistas que estão aqui presentes hoje, que aceitaram o nosso convite, aceitaram participar disso aqui. Então, muito obrigado a Gabi, Xaramandaya Kes e Sol Ferreira. Bom, antes de tudo, então, a gente precisa saber quem são vocês, como vocês se tornaram artistas, rappers, MCs ou poetas marginais. Sol, gostaria de começar contigo. Então, Douglas e pessoas, eu tenho formação em teatro, com ênfase em atuação pela MT Escola de Teatro. E eu também sou discente de letras e literatura pela UFMT. E nesses dois espaços, no espaço acadêmico, eu acabei conhecendo algumas pessoas que estavam fazendo coisas pelas ruas também e que me convidaram para conhecer. E foi assim que eu conheci o Islã, por meio de uma amiga que me convidou. E aconteceu também de eu fazer um intercâmbio, eu fui estudar um semestre da faculdade em São Paulo. Aí lá eu também conheci várias pessoas, fui a algumas comunidades de Islã, de batalha de poesia falada. E enquanto isso eu também estava me desenvolvendo em outras ênfases artísticas, né, em outras áreas. As plásticas, por exemplo. Então também, além de ser poeta, eu também sou artista plástico. Eu comecei a pintar, a fazer minhas próprias telas e também entendi que as coisas estavam se entrelaçando, né? Estavam se transversalizando. Então, poesia, a literatura em si e as plásticas se encontravam nas minhas trajetórias enquanto eu ia fazendo as coisas, né? E aí hoje eu faço parte da coletiva Islã do Capim Cheiroso, ajudo a organizar as coisas que a gente faz lá. E nesse ano eu também realizei a minha primeira exposição individual por meio do edital Aldirban, que foi aqui na Casa das Pretas, inclusive. Manga Coração de Boi foi a minha primeira exposição de plásticas teatrais, que é como eu chamo as coisas que eu faço. Também por isso, assim, por vir dessas transversalizações, né? Desses encontros entre linguagens, assim. E é isso. Foda. Muito bom. Obrigado, assim, acho que te conheci ainda mais depois disso. A Gabi, queria saber mais de você agora. Sim, eu me tornei MC, poeta marginal, acho que por conta de um contexto histórico, assim, tipo aquela frase, a pessoa, o ser, o homem ou a mulher é fruto do seu tempo. Eu já era vocalista antes, né, eu sempre tive envolvido com música. Já tive projeto de rock, já fui cantor de swingueira, axé. E aí, nesse momento onde eu vim pra Cuiabá, em 2011... Não, peraí, swingueira. Eu também fiquei chocada quando ele falou, eu fiquei imaginando ele assim, sem camisa, com uma bandana, assim, tipo... Cabelão molhado, assim. Desse jeito. Eu morava em Rondonópolis e tinha uma banda de swingueira, era vocalista. E aí, em 2011, eu vim pra cá estudar comunicação. E aí, acho que é por conta desse contexto, onde a figura do MC estava muito em evidência, assim, né? Essa questão das batalhas, essa efervescência cultural. Eu já tinha algumas letras, mas daí como eu fui refletindo o que eu estava ouvindo nessa época, né? MC da Criolo, Cara com K e Rael também, que já dialoga um pouco no reggae, eu comecei a escrever e percebi que eu ia naturalmente me apresentando como MC, né? Mestre de cerimônia. Então, a artista do rap, especificamente, foi desse modo que eu me tornei. Massa. Xaramandaya Kes, vai ser um prazer pra geral te conhecer mais. Você que acho que das pessoas que estão aqui é a minha amiga mais próxima. Bom, eu já gostava muito de mexer com arte, só que eu não sabia que eu mexia com arte. Minha primeira
atividade ou ação assim mesmo foi com apresentações na escola. Olimpíadas, abertura do ProErd, essas coisas assim que a diretora, e por incrível que pareça, uma outra pessoa que está na minha caminhada hoje, já fazia parte, que é a professora Cândida. Ela foi professora do meu irmão durante o ensino fundamental dele. E ela era muito ativa na escola que eu estudava. Ela mobilizava a cultura ali de uma certa forma e foi inspirando outras professoras a dialogar mais de uma forma aberta com os alunos. E eu tinha uma dificuldade em algumas matérias, que chegou a um ponto assim que eu tive que abrir a ideia com os professores e falar, ou a gente vê um jeito assim de dialogar artisticamente, ou eu não vou conseguir focar na sua matéria. E aí foi quando a minha professora de português começou a me colocar em atividades de poesia, para desenvolver mais poesias, para abrir eventos da escola. Ali foi a minha primeira iniciação, assim mesmo, de as pessoas me conhecerem porque eu faço algo artisticamente bem. As pessoas da escola, ela dança bem, ela canta bem, ela dubla bem, e umas coisas assim. Aí quando teve 2012 ou 2013, eu fui pro movimento do skateboard. Mundo machista e patriarcal, a gente grita, mas quase ninguém escuta. O boy tá devendo, por isso tremeu e logo vestiu sua carapuça. Cansada de ser a pretinha hipersexualizada, porque ainda não tá ligado que eu também trampei o ano inteiro na fita, mas mal sou lembrada no 8 de março. Esse sistema me deixa falha, não me ajuda, só me atrapalha. Ele quer me pegar e não me fala, e o problema é que ele sempre espalha. Esse sistema me deixa falha, não me ajuda, só me atrapalha. Ele quer me pegar e não me fala, e o problema é que ele sempre espalha. E aí eu comecei a andar de skate e lá eu descobri a batalha de rap. A partir daí eu já entro não sei se eu já entro como marginal, né? Porque já era marginalizado a cultura do rap. E não tinha muita romantização do poeta MC. Então eu já entro assim, do nada caí ali de MC numa batalha. Assim eu comecei, foi batalhando no Verdinho. Foi minhas primeiras iniciativas enquanto MC. Poesia, teve uma fase assim, na minha vida que eu tava mais poeta mesmo, de ver as coisas liricamente. Porque eu não considero as minhas rimas de MC todas poesias. Às vezes são conversas, sabe? Tipo, conversas. Não tem uma cobrança de ser rima e nem uma cobrança de ter o literal 100%. Tá ligado? Uhum. Então é assim, a minha entrada foi com a batalha de MC, mas antes disso com esse mínimo suporte que a escola pública me deu para desenvolver as minhas criatividades, junto com a galera da minha idade, que é a escola Leovigildo de Mello, inclusive. Já falei muito mal, mas hoje eu agradeço. Sim, já estive lá o ano passado fazendo um projeto, levando a exposição Heroínas Negras do Coletivo Negro Universitário. Foi bem legal e, pô, que legal saber dessa sua história, assim, com a poesia marginal. Eu te conhecia mais no rap, mas você falando agora sobre isso, de escrever poesia e de estar nesse confronto com a escola, né, que estabelecia uma norma de ensino rígida, sem valorizar essa expressão artística, para mim faz total sentido de te observar também como uma poetisa marginal. Porque a poesia marginal, ela surge, né, como a história hegemônica conta, nos anos 70, durante a ditadura, poetas e poetisas que questionam a norma vigente, né, da literatura, que eles consideravam muito elitizada e tal. E aí, quando você faz esse questionamento e visa quebrar esse ciclo, né, dentro da escola, você também está se posicionando de uma certa forma como uma escrita marginal, né? Alguém que está fugindo dessa norma para conseguir se expressar. Uhum. Inclusive, obrigada, professora Cristiane, porque foi ela que me apoiou num ano onde eu ia reprovar por falta de interesse no estudo. E aí ela que realmente assim se dedicou a mais de resgatar, porque ela sabia que eu tinha intelecto suficiente para passar muitas coisas ali na escola. Só que eu não estava conseguindo me concentrar porque era desgastante para mim prestar atenção da forma que estava o ensino, entendeu? Foi muito importante esse ano, assim. Salvou o meu ano letivo, digamos assim, a poesia. Nossa, que incrível. Salve, professora Cristiane.
Um abraço. Bom, também lembrar que já vocês começaram a falar um pouco de vocês, né? Mas a gente nunca surgiu do nada. O Gabi já começou falando sobre isso, inclusive, né? De ser o poeta do seu tempo aí. E aí já citou alguns nomes também. Mas quem mais vocês ouviram, assim? E se essas pessoas ainda te influenciam hoje como artista, né? A Gabi, queria começar com você dessa vez. Sim, meu primeiro contato com o rap, ele foi através do rock. Tipo, acho que eu tinha de 12 para 13 anos, e aí tinha um amigo meu que ele comprava CD no Camelô, e era aqueles CDs todos misturados, que tinha tudo quanto é tipo de música, né? E aí tinha Planet Ramp, que era uma pegada rap, mas era com banda, né? Tinha aquela música do Sabotagem com o Sepultura. Então, assim, tinha o Rapa, que não é necessariamente rap, mas tinha muita influência, né, dessa poesia falada. E aí, e tinha também uma música que era Vida Louca Parte 1, que eu ouvi pela primeira vez e achei muito pesado e chocante, porque eu sou negro de classe média, sabe? Sou filho de pais que vêm da roça, mas que emergiram no contexto social brasileiro, que eu não preciso nem falar em qual governo. Mas a partir daí eu comecei a ter... Fala aí. Foi nos anos 2000, assim, né, que teve essa emergência. E aí eu tive um pouco mais de acesso, estudava em escola particular, pude fazer escola de ensino de inglês, esse tipo de coisa, então eu vivia numa bolha. Quando veio esse CD, chegou Vida Louca Parte 1 pra mim, eu já consegui distinguir que aquilo não era o que eu costumava ouvir, né, rock e tal. E achei muito massa, pesado, mas não aderi. Só que veio através, por exemplo, de Marcelo D2, que já era uma coisa mais pop no estilo de popular, né? Vinha pela MTV, vinha pela rádio, coisas mais brandas. Então a partir daí eu comecei a ouvir mais o Planet Ramp, e aí Benegão, Black Alien, e aí não tem como você não ouvir Racionais, né? Você tem que pegar pra ouvir, escutar. Mas também um pouquinho mais pra frente já veio o Emicida, como eu tinha citado, criou a Flora Matos também, me influenciou bastante. Carol Conká, e essas pessoas até hoje sim me influenciam, com certeza. Muitos deles eu não acompanho mais tão de perto assim, mas serviram para olhar como identidade das pessoas para além da música, né? Porque eu observava muito como eles se comportavam no palco, como eles falavam, né? Do modo subversivo e tal. Então essas e outras pessoas que eu estou esquecendo agora, com certeza de falar, mas sim me influenciaram e continuam me influenciando também. Massa. Dá pra perceber essa influência na sua música real, assim. Charamandaia Kes, quem te influencia? Quem você ouvia e ainda ouve? Então, eu ouvi de tudo, assim. Eu, apesar de ser uma pessoa bem eclética, a minha pré-adolescência foi emo, roqueira, assim, não entendida. Tanto que eu demorei muito tempo pra entender se eu queria o rock ou o rap, o que eu queria ouvir, o que eu queria ser. Porque tinha esse negócio de você ter que ser alguma coisa. E como eu não mudava nenhum nem outro, era skatista que dançava funk. E já era um cúmulo, né? Porque os skatistas detestavam que eu era funkeira. Então o rap pra mim vem no funk, eu escutava Zóio de Gato, eu escutava Emicida Leste, gostava de ouvir rap. Meu irmão era viciado naquela música da Faixa de Gaza, que é um rap que eu decorei essa música de tanto meu irmão cantar essa música tomando banho pra ir pra escola. Todo santo dia. E também eu ouvia muito Sabotagem, porque quando eu entendi que eu gostava de ouvir rap, e eu queria abrir assim todos os flow, que eu entendia, que eu não gostava de ouvir repetido, o mesmo flow. Então eu ficava sempre pesquisando o que eu ia ouvir. Ouvia muito Sabotagem, teve tempo que eu fiquei viciada em Lourdes da Luz. Já ouvi muito também um cantor chamado André Canto Rima, lá de São Paulo, que é um rap com samba. Desde 2013, 2014 eu ouvia rap com samba. Aí tem a Amanda Negra Sim, que quando eu ouvia as grandes pessoas ali, eu falei, beleza, agora eu quero conhecer a galera que eu vou conhecer real, pessoalmente, que é a Amanda Negra Sim. Eu pude depois conhecer ela pessoalmente, eu ouvi, me fortaleceu muito como um rap consciente de mulher negra, entendeu? Ciente da potência da mulher negra. Ouvi a Carol Conká bastante também. Eu ouvi o Túlio Deck. Quando eu tava entre rock e rap, eu ouvia muito Túlio Deck. Muito, 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 muito mesmo. Quem mais que eu ouvia?
A minha tia tinha um CD de hip hop americano. Era um DVD, na verdade. Love. Aí eu ouvia todas aquelas playlists. Era Jay-Z. Era os americanos, né? Eu ouvia muito rap americano. Não entendia, mas tava ali no flow. E aí, quem mais que eu ouvia do Brasil? Acho que de nomes que eu consigo citar é Sabotagem, que eu ouvi muito mesmo, pessoas que eu ouvi. Fazia parte do meu repertório. Era Sabotagem, Carol Conká, Emicida, Criolo no início da carreira, eu ouvia bastante Criolo no início da carreira. Marechal, ouvi muito Marechal também. Pode crer. Não, Daqui eu consumia muito. A Carla Vecchia. Sim, grande nome. Quando o Tanto Gueto também eu ouvia. É isso, na verdade, quando eu comecei no rap, eu meio que ouvia toda essa galera que tava aqui. Tinha também um evento chamado Encontro na Quebra, que tinha vários MCs daqui da cidade que nem tem som gravado, por exemplo. Nem sei se eles são MCs, mas que era lá no Pedregal. Que a gente juntava num bairro, um evento aleatório, chegava lá com uma caixa de som e deixava o mic aberto. Quem tivesse seu trabalho se apresentava. Aí é isso, eu consumia muito rap que acontecia na hora. Tinha os MCs que rimavam no tempo comigo, Bigode, Zé Fritura, Finado Overdose, salve, também rimava muito. Essa galera, assim, que tava junto, influenciando a escuta do rap no tempo que eu ouvia muito mais rap. Massa. Não, me lembra muito, você fala de Zóio de Gato, né, e o da Leste também, me lembra muito aquela época da Lan House, né, acho que a gurizadinha de hoje em dia nem vai saber o que é isso. Mas enfim, vale a pena também dar um salve lá e buscar essas referências aí. Com certeza influenciam a gente, né, era a música que a gente cantava na escola, assim. Sim, e é muito doido porque tinha essa divisão, né, de rap, funk. E na minha cabeça não tinha, porque pra mim eu escutava o funk e era rap. Sim. E escutava o rap e era funk. Total. Entendeu? Total, exatamente. Só você, quem são suas referências? Eu também sempre tive vontade de ouvir, de conhecer pessoas que estavam mais próximas a mim, assim. Acho que isso é o que acaba acontecendo, porque enquanto a gente escreve, escuta e tal, você sempre busca coisas com as quais você se identifica e que te tocam de alguma maneira, que conversam com você. Então, eu acredito muito que as nossas trajetórias, elas também vão nos ajudando, assim, a conhecer mais sobre a gente mesmo. E, enquanto isso, a gente conhece outras pessoas, né, que tocam a gente de alguma maneira. Então, bom, a minha trajetória é um pouco diferente, porque eu não canto, assim, mas apesar de gostar de cantar, enfim, todos os dias, mas eu mais escrevo e performo poesia falada em slam e ouço outras pessoas, né, do que canto, assim. Mas aqui mesmo, quando eu comecei a colar na Praça da Mandioca, no slam, ali na Curva do Capim Cheiroso, eu tava ouvindo as pessoas daqui, assim, então Cassidy. E aí, pouco tempo depois, eu conheci a Gabi também. E eu fui consumindo as pessoas que estavam criando junto comigo, né? Porque eu também venho de uma trajetória escolar, que aí já vem logo em seguida a trajetória acadêmica. E enquanto isso, ali dentro desses espaços, eu ia encontrando pessoas que conversavam comigo nas rupturas que a gente ia fazendo, né? Dentro desses espaços, assim. Então, eu sempre estava ali vivendo nesse espaço de formação, que pra mim foi onde eu passei a maior parte da minha vida até hoje, mas ao mesmo tempo vivendo essas rupturas, enquanto as pessoas iam me convidando para ir pra rua e nessas viagens intermunicipais também, Cuiabá, VG e tal. Então, ouvindo as letras que minhas amigas estavam escrevendo naquele momento, Ana Maria Moura, Maria Clara Bertulho, e aí eu conheço Zizele, e aí eu conheço Luciane Carvalho, e pouco tempo depois, eu também comecei a procurar pessoas trans que escreviam, assim, que estavam escrevendo, sabe?
porque também, mais uma vez, a situação das nossas trajetórias, né? E aí conheço o Lupita Amorim, aí a gente começa a escrever juntos, assim, e também pessoas de outros lugares de Brasil, que nem tem Panca Pauli, que é uma dupla de boysetas lá de São Paulo, que escreve também. Eu lembro que quando eu morei lá, eu cheguei a conhecê-los pessoalmente. Então, Panca Pauli. Uhum. E aí eu também sou dessas pessoas, assim, que busca contatos diversos, assim, eu gosto de conhecer as pessoas e tocar e tal, e trocar uma ideia, tá ligado? E assim eu continuei fazendo e conhecendo pessoas que me tocam, né? E tem também o Paul Preciado, que é um filósofo, é um teórico, mas que também escreve poesia. Então eu fui procurando, agora mais recentemente também, né, cada vez mais, boysetas que escrevem poesia. Então tem Preto Tel também, que escreve, que poeta também por aí. E aí nesse momento eu tô nessas, assim, consumindo pessoas trans que estão escrevendo junto comigo. Assim. Massa, você falou que escreveu uma poesia junto com o Lupita Amorim, que tá aqui na produção junto com a gente. Você pode citar um trecho dessa poesia para quem tá lá do outro lado conhecer? Afeto, afeta, afetos, fitas, fatos, fica, esperto, porque a vida é uma drogaria. Fala. Eu acho que isso já entra na nossa terceira questão aqui, né? Você falou aí sobre buscar ouvir, né, mais pessoas trans também, mais mulheres, né, que era com quem você estava convivendo quando surgiu, quando começou a participar dos slams, né? Sim. E aí, a partir dessas experiências que vocês tiveram, né, apesar dessa busca e tal, recente, né, posso dizer, entre aspas, assim, talvez, quem vocês acham que historicamente, assim, é mais ouvido dentro desses espaços, né? Dentro do rap ou da poesia marginal? Quem historicamente recebe mais ouvido do público, assim? Os homens ou as mulheres? E no geral, assim, brancos ou negros, né? E tirando o fato, né, de precisar mandar bem, né, que é o requisito fundamental, mandar bem, escrever bem, cantar bem, mandar bem no que faz. Existe algum tipo de padrão, assim, que influencia, né, em que algumas pessoas tenham mais ouvidos do que outras? O que vocês pensam sobre isso? Queria começar, então, com o Charamandaia Cass. Cara, eu lembrei que eu deixei de tocar um monte de gente que eu escuto e eu não tenho muito esse rolê assim, de que porque todo mundo escuta, eu vou escutar. Eu sempre gostei de ter fone de ouvido justamente por isso, porque quando eu não gosto de alguma coisa, eu boto meu fone de ouvido e eu escuto o que eu quero ouvir. E aí, as coisas que eu escuto, as pessoas não ouviam, que é tipo Tamara Franklin, essa galera que produz poesia e música marginal, mas que nem sempre vai ter views. Mas eu vou lá dar o views dela, entendeu? Eu acho que no tempo das coisas que eu ouvia, quem hypou foi o Emicida, foi a Flora, foi a Carol Conká. Mas tinha a Tamara Franklin, que é muito boa e que tá hypando agora. Tinha a Ainá. A Ainá até agora, tipo, são muitas potências que não tem o hype. E eu não posso falar que foi só porque ele é homem, porque ele também fez um trabalho muito foda, o Emicida. E ele abriu espaço para outras pessoas, por exemplo, a Drica Barbosa, que é uma mulher, ela ocupou um espaço de ser ouvida também, como ela merece. Ainda ampliou ali com Ellen Oléria, trouxe ali, que eu escuto a minha Ellen Oléria, que pra mim também é rap, meio MPB. Aí, vamos ver. Eu acho que, das coisas que eu ouvia, ainda bem, todo mundo, assim, tá mexendo com música e tá tendo suas oportunidades. Hoje em dia, assim, dessas pessoas que eu falei, muitas delas já teve, por exemplo, álbum gravado. Você já consegue acessar as músicas dela em sites gratuitos. Você ouvir elas em boa qualidade. Então, acho que pra mim isso daí já é um avanço. Porque eu lembrava que pra eu gravar já era difícil, imagina pra essas pessoas também. Aí eu penso assim, que beleza, os mais homens que têm o contato, mas é porque a cena ela vem de um movimento muito normativo e machista.
E tem várias outras coisas mínimas dentro desse movimento do hip hop, da música, que faz com que os caras sejam mais ouvidos, porque é o estilo musical que tá em ênfase hoje. Por exemplo, você pegar o trap. Quem dos traps estão sendo ouvido? Entre a galera que curte trap da juventude. É raro você pegar um jovem e ele ter uma referência de mulher que canta trap. Mas tem Ebony, tem um monte de mina que faz trap e que são ouvidas pelas meninas. Porque eu acho que hoje em dia as minas do movimento se tocaram que elas podem sim consumir mulheres também do rap, que não é uma coisa, porque no tempo que eu entrei, tinha um rolê até de você usar roupa larga, por exemplo, pra se mostrar mais drão. Não sei se vocês conhecem esse termo drão, tipo malandrona, drão, entendeu? Sim. Então, tipo, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a gente consegue pegar e falar, você não tá ouvindo? Pera aí, vou te mandar um link. Começa a escutar. E outra, teve um tempo que as meninas do hip hop se organizaram para um boicote a esse ênfase aos caras, e foi aí que tem uma pasta no Drive da página Mulheres do Hip Hop, não daqui de Mato Grosso, mas do Brasil, disponibilizada mais de 1000 faixas de mulheres que cantam rap no Brasil. Foi uma coletânea, tipo, alguém foi lá, se dedicou o tempo só para dar esse ênfase para essas mulheres. Então, hoje em dia, sim, acho que a gente consegue ter a escolha de decidir para quem que a gente vai dar esse view. Entendeu? Então, é isso. Eu sempre priorizo o que tem a ver. Que tem a ver com o que eu tô passando, com a minha vida, com a minha história, com a minha vivência. Escuto homens, mas hoje em dia eles são minorias nas minhas playlists, por exemplo. Sim. O homem heteronormativo. Total. Quem recebe mais atenção, quem é mais ouvido, e se existe um padrão? Eu acho que essa pergunta é bem fácil de ser respondida, né? Esses dias a minha companheira estava dizendo que estava tendo dificuldade de falar com uma criancinha que é do círculo dela, porque ele simplesmente não ouvia ela. Ela é madrinha dele, ela foi doula da mãe dele, e ela estava tentando conversar com ele, ele não respondia nunca o que ela pedia. E aí simplesmente o pai dele chegava e falava, faz isso, e ele fazia. Então, tipo assim, acho que no rap a consequência dos homens serem mais ouvidos é uma consequência do contexto nosso histórico social mesmo, né? Então, assim, quem se sente mais à vontade para estar na rua até tarde, né? Quem se sente à vontade para estar falando palavrão ou receber palavrão na roda de batalha de sangue, né? Quem se sente à vontade para se sentir um pouco mais vulnerável no meio das pessoas, assim, né? E poder tirar uma onda e tal. Então, acho que tem uma série de coisas que influenciam com que os homens sejam mais ouvidos, porque no começo, inicialmente, né, quem tinha o poder na mão, e infelizmente até hoje, foram os homens. Então, homens consomem homens não ouvem mulheres, e isso se torna um círculo vicioso que está sendo quebrado, como a Kess agora disse, né? E dentro desse padrão masculino de ser mais ouvido também, eu vejo que na mudança das décadas, né, dos anos 2000 para agora, para a segunda década dos anos 2000, tem mudado um pouco. Já não é aquele homem mais, sabe, brutão, que tipo, eu sou mais homem que você, tá ligado? Vamos resolver isso agora. Tem outros padrões agora que eu não acho tão legal também, assim, dentro das masculinidades, né? Que essa questão, por exemplo, assim, no Trapstar, que é esse cara que sente a necessidade a todo momento de reforçar a autoestima dele, mas usando a mulher como objeto de cena, ou escalando em cima dela, sabe? Sempre dizendo sobre dinheiro, fama, poder. De alguma forma tendo que usar esse outro ser para ele se sentir melhor, ou ele se sentir mais do que alguém, né? Em contrapartida, como é legal também que essa cena empoderou muitos homens negros a se sentirem de autoestima elevada. Sim. Não só dessa parte do trap, mas também de outros raps que foram se abrindo para esse protagonismo do homem se conhecendo na história. Sim, dele se sentir mais à vontade de falar do cabelo, da pele, não só da roupa, da joia, que ele porta. Porque tem o cara branco no rap, e tem o cara preto, e tem o não branco, não preto. O indígena, tem os bro, entendeu? Tem essa galera aí, dando essa mudada no raciocínio desses homens aí brasileiros. Sim, sim. Eu já peço licença para
fala, continuando aqui, acompanhando a fala dos meus colegas, também é importante a gente pensar, então, como a masculinidade afeta as transmasculinidades, né? E aí eu quero chamar a atenção das pessoas para isso, porque assim, eu acredito que trata-se de como nós vamos encontrando as marginalidades, as ações em marginalidades, enquanto a gente vai compreendendo esse rolê de como algumas coisas nos afetam, alguns rótulos, alguns conceitos, maneiras de viver, de existir nos afetam. Porque pensa, uma pessoa que nasceu num corpo designado como mulher, só por causa da sua genital, e aí ela cresce, se fazendo, se percebendo, muito mais identificações com outra coisa, com outras coisas, essa pessoa também ao mesmo tempo, ela descobre coisas que ela não gosta, com as quais ela também não se identifica. Então, por exemplo, eu acredito muito que o rap, que o funk é também um espaço para a gente se encontrar e se desencontrar, por exemplo, sabe? Porque você pensa um boy seta da periferia e um boy seta de classe média alta, as narrativas que nos chegam são diferentes mesmo. E enquanto a gente cresce fazendo poesia na perifa, você pensa, pô, mas eu também, ao mesmo tempo, não preciso ser esse homem que a galera tá cantando, sabe? Que a galera tá movimentando. Talvez o meu rolê não é nem aqui, nem esse. Tipo, o meu rolê é mesmo ser um boy seta e falar sobre isso, sabe? E eu preciso reivindicar esses meus espaços para que o meu corpo também seja respeitado, como um corpo de um homem, por exemplo, de um homem trans que tem uma buceta, que tem peitos e que não necessariamente vai ter as mesmas narrativas de outras pessoas, entendeu? Pode estar falando sobre umas outras coisas ou até mesmo sobre as mesmas coisas, mas em suas narrativas, tá ligado? Então, é muito disso, assim, é difícil, sabe? É difícil porque as narrativas heteronormativas, cisnormativas e até mesmo as narrativas homoafetivas, elas estão muito entranhadas na gente. Enquanto a gente vai descobrindo outras afetividades, a gente vai conhecendo outras pessoas no rolê, a gente vai mudando também as nossas linguagens, tá ligado? Eu acredito muito nisso, assim, que sim, a heterossexualidade, a cisnormatividade tem muito mais ênfase em muitos movimentos, na periferia não deixa de ser assim, até porque muita gente... É isso, assim, há muitas pessoas, a juventude, vou falar como população, tá? Muitas pessoas da periferia não conhecem alguns termos, sabe, que a gente vivencia no espaço acadêmico, por exemplo. Enquanto, sim, esses termos a gente está sempre buscando e eles nos alcançam de alguma maneira. Mas tem gente, por exemplo, que nem eu, que demorou muito tempo para entender o que significa trans, entendeu? Entender o que significa cisnormatividade e como essas coisas todas tocam a gente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não é como se a gente não soubesse o que isso tudo quer dizer. Porque o meu corpo é esse aqui, tá ligado? Nesse momento, e qualquer coisa que eu faça nele, enquanto eu tô socializando com outras pessoas, está atuando no mundo, né? Tipo, tá aqui, vivenciando, tá fazendo as coisas. E a gente tem o rolê da consciência de que é uma outra narrativa, de que é diferente, tá ligado? E ao mesmo tempo, sei lá, também... Porque tratam-se de várias facetas de marginalidades, tá ligado? Tratam-se de várias facetas de marginalidades. Então, em uma esfera ou outra, em um lugar ou outro, a gente vai se encontrar, vai se esbarrar tocando em marginalidades. Então, trata-se, talvez, eu fico pensando muito sobre isso, de como a gente compreende as narrativas, como elas nos afetam e quais a gente quer reproduzir, quais a gente quer falar e quais a gente quer construir também, tá ligado? Sim. Nossa, perfeito. E você falando nisso, assim, me toca num ponto que é muito caro, né, pra quem faz arte e escreve, né?
que é sensibilidade. Quando você está falando dessas várias facetas da marginalidade, né, eu consigo perceber também, né, como a nossa sensibilidade ela está, de certa forma, treinada para algum tipo de violência, digamos assim, para a gente dar atenção a um tipo de coisa, mas não a outras marginalidades, né, a outros tipos de violência. Por exemplo, é muito comum e às vezes vira até jargão, as pessoas saem por aí, quando vão falar da juventude, falam, morre um jovem negro a cada 23 minutos, né? É uma realidade. É uma realidade, ninguém está negando isso. Você não vê ninguém falando, um jovem negro entrou na faculdade. Tem isso também. E às vezes, quando se fala desse jovem negro, já se pressupõe que é o jovem negro heterossexual e cis, né? Cisgênero. Sim. Exatamente. E aí, quando a gente está pensando nisso aqui, né? A gente está pensando em formas de também trazer e treinar nossa sensibilidade para outras vozes, né? Para o nosso ouvido captar melhor outras vozes, assim. Eu acho que é muito importante isso que você está falando. Bom, só para eu lembrar aqui, qual é... Então, a próxima pergunta já volta para você, assim, vamos fazer esse bate-volta aqui, quem terminou começa. Existe, então, algum tipo de estrutura, né? Você começou a falar aí sobre essa influência, né, e tudo mais. Alguma estrutura ou pressão social que te influencia como artista, assim, na maneira como você se porta, né? Parece que isso já estava presente na sua fala, agora eu queria que você falasse mais sobre isso. E considerando essa estrutura, né? O que você tem feito, quais são os seus motivos, por que você tem feito, como você está se movendo dentro dessa estrutura e desde quando você começou a fazer isso, né? Fazer o seu trabalho. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando do patriarcado supremacista branco, né? Estou falando de um sistema político que entende que há certas hierarquias, né, sociais, certas pessoas que estão num grau de superioridade, né, e numa posição dominante na sociedade, e outras pessoas são vistas como inferiores e dominadas, né? E nesse caso, quando a gente se refere a patriarcado supremacista branco, a gente está se referindo ao sistema político que beneficia e que hierarquiza o homem branco como superior, né? E justifica essa superioridade do homem branco por meio da violência, né? E isso também se reproduz, né, repercute na vivência de outras pessoas que estão dentro dessa sociedade, né? Porque o homem negro também, ele acaba vivendo numa ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que ele é vítima da violência, por muitos homens negros almejar chegar nesse padrão, né, do que é considerado ideal na sociedade, que é do homem branco, ele também reproduz violência, né, contra suas próprias companheiras, que às vezes estão na mesma situação que eles. Então, você acha que isso está presente, né, também aqui na nossa cultura urbana, de uma forma geral? E como é que você tem reagido, tem lidado com tudo isso? Coisas que nos afetam todos os dias, a todo minuto, sempre. E algumas pessoas, em intensidade diferente, de maneira diferente, trata-se de leitura social sempre, de estética também muitas vezes, e novamente de como a gente vai compreendendo como tudo acontece, assim, como essas estruturas opressivas elas operam, elas funcionam para nos atingir negativamente sempre, assim. Então eu não posso falar que a minha narrativa é a mesma das outras pessoas, porque eu vou falar da minha aqui, e também já começa pelo fato de que é sempre importante observarmos os recortes, né, das situações, e são vários os recortes, como me afeta, assim, na maioria das vezes está nesse momento muito relacionada a corpo, assim. Eu cada vez mais, assim, tenho sentido o quão é forte alguns signos nos espaços onde eu estou, assim, nos lugares onde eu vou. Por exemplo, a minha voz, o que a minha voz significa, como ela reverbera no mundo, sabe? A pessoa, às vezes, ela pode estar conversando comigo pelo telefone
e ela já pressupõe pelo som, né, da minha voz que eu sou uma mulher, mas eu não sou uma menina. Então, enquanto tudo isso vai acontecendo, a gente vai ouvindo, né, assim, vai se ouvindo. E nesse momento eu tenho aplicado as minhas reivindicações nas plásticas, como eu disse, não só nas letras, mas nas plásticas. Então, eu tenho tentado construir a minha narrativa, o meu produto território, né? Eu falo muito de produto território porque é sobre como a gente faz dessa terra, que é Mata Grossa, um produto para vender, né? Que é o meu território também, tá? A gente vai construindo as narrativas a partir daqui. Então, eu tenho tentado criar a minha linguagem dentro das plásticas, que envolve as minhas literaturas, em plurais, para vender essas coisas que eu acredito, né? Para pregar as coisas que eu acredito. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é fazer híbridos de corpos e frutas, assim, para de alguma maneira falar sobre transversalidade, sobre transexualidades. E eu falo muito de corpos, assim, nas minhas telas mais recentes, é como eu tenho mostrado as coisas, assim. Massa. Obrigado, a Gabi. Bom, então eu acho que a opressão social da qual me influencia é por conta de onde eu vim, né, da classe média. Então, hoje em dia, por exemplo, assim, eu conheço como são essas pessoas classe média, que geralmente são pessoas brancas, porque eu estive no meio delas, né. Eu tive salvo de bala perdida, de vaculação da polícia, mas eu sempre passei pelos olhares para perguntar se eu era filho da empregada, ou porque eu estava brincando naquele condomínio, ou se eu tinha dinheiro para ir no shopping, ou naquela viagem na festinha de final do ano. Então, quando eu cresci, eu me reconheci como um pouco de opressor também, né? Por conta desses hábitos que eu tinha reconhecido. Mas os estudos da comunicação me fizeram enxergar que através desse reconhecimento de que eu sei de como essas pessoas pensam e falam e agem, me fez ter a ferramenta para poder reverter isso, entendeu? Para poder comunicar por dentro da Matrix, por exemplo, assim. Então, por exemplo, no meu álbum Calango do Cerrado, tem uma música que se chama Elite do Atraso, onde eu falo diretamente para eles. Mas tem uma música que chama Dia de Corre, que eu falo justamente para a juventude, em primeiro lugar, né, poder se cuidar dessas questões das substâncias que se usam, como ou onde vai usar. Então, acho que é por aí onde eu tento subverter essa opressão da qual eu estou encaixado nessa pirâmide. Massa. Charamandaya Cass. Hoje em dia eu tento dar uma aliviada no meu pensamento, porque uma das maiores repressões assim para mim foi a pressão de me cobrar demais dentro desse circuito de ser uma mulher MC, uma mulher artista, uma mulher dançarina. Eu danço uma dança que já é muito hipersexualizada, aí tem que lidar com tudo isso. Então eu tô num momento onde eu tô me percebendo uma mulher não hétera dentro desse protagonismo. Não torno as violências mais uma coisa que vai me cutucar ao ponto de eu produzir o ódio e o ódio virar a minha arte. Hoje em dia eu faço com que, ao invés disso virar a repressão, virar meu motivo, eu quero que o meu motivo seja a riqueza da minha comunidade sendo expandida. Porque eu venho do local onde eu sempre analisei riquezas comportamentais e territórios. Então eu queria muito que isso fosse passado através da minha música, do meu trabalho. Hoje em dia eu não estou tão ativa com a música, mas eu faço trança, estou sempre com comunidade. Não deixei de fazer o meu trabalho de base enquanto mulher do hip hop. Assim, sempre que eu posso, eu trabalho no trabalho de base. Só que das maiores repressões hoje em dia é o bloqueio criativo. Porque nós mulheres também somos atingidas pela masculinidade e às vezes a gente retorna a violência para nós mesmas e para outros homens, para outras trans, para outros trans. Então a gente tá nesse ciclo, às vezes a gente reproduz também. Então hoje em dia a minha repressão é conseguir dar o alívio para minha mente, conseguir desbloquear o criativo. Isso que tem sido o que me movimenta. Conhecer a paz dos meus ciclos, entendeu? As encerrações, os reinícios, as descobertas e as possibilidades da potência, para mim. Apesar da violência, do machismo, o preconceito, da não normatividade, porque apesar de eu ser uma mulher que às vezes me visto como mulher, eu sou relativa.
Então, uma hora eu tô de boa, eu sou bem recebida no espaço, outra hora eu posso ser menosprezada, nem cumprimentada. Simplesmente por uma roupa que eu estou usando. Mesmo eu sendo a mesma pessoa, nos dois espaços. Então é isso, assim, hoje em dia a minha motivação é transformar o que já foi ódio em mim, em possibilidade de desbloqueio criativo. Então, antes dessa pergunta, né, dessa última que vocês falaram, a gente estava falando sobre um possível modelo, padrão de MC, de poeta marginal, né, dentro dos nossos ambientes, assim. Mas eu queria que a gente olhasse agora, né, a gente olhou para o drama, né, digamos assim, agora a gente olha para a vida. Como é que é a vida real dessas pessoas negras que vivem com a gente no dia a dia, aqui, no movimento do rap e no movimento da poesia marginal? Como é a vida desses caras e das mulheres negras aqui? Desses que vieram antes, desses que vieram antes e dos que estão convivendo com a gente. É a reprodução exata desse modelo que se impõe sobre modos de viver, de ser artista, enfim? Como é que é isso? Como vocês veem essas pessoas? Eu acredito que hoje mudou muito, assim, muito mesmo. Esses caras, esses homens estão muito mais abertos para si mesmo, para a cena, para a descoberta. Então, a gente pode dizer que a gente está meio que caminhando no autoconhecimento junto, assim, a gente está se autoconhecendo nesse movimento, para não reproduzir o que já foi feito, porque a gente já perdeu muitas oportunidades por ser cabeça dura. Assim, os caras também já perderam a oportunidade de somar muito com outras propostas por ser cabeça dura, por não se perceber ali. E hoje em dia eu acho que sim, a mudança ela é nítida nos discursos, nas músicas e no acolhimento nesse cenário. Hoje em dia a gente tem um acolhimento, um suporte, um diálogo. A gente consegue dialogar sobre o que a gente pensa e o que a gente sente com esses caras do movimento. Por exemplo, a gente consegue chamá-los para trabalhar com a gente sem receios, entendeu? Que é uma coisa que a gente talvez não tinha um tempo atrás. Hoje em dia a gente já construiu essa ponte de somar mesmo em prol do movimento e do autoconhecimento da liberdade que a gente está se conhecendo. A gente está fazendo uma cena meio que do zero, assim, de novo, a partir do momento que a gente nega um monte de comportamento que a gente já reproduziu. A gente está recriando novas possibilidades, assim, eu acho que é bem fluido hoje. Eu considero uma galera fluida. Se esse personagem reflete a realidade, né, o que escreve reflete a realidade que vive, eu acho que na vida como um todo, assim, tem essas contradições, né, dessas coisas que a gente quer ser, daquela coisa que a gente é, mas eu acho que como a Cassie bem pontuou, tá mudando aos poucos, assim, sabe? O homem negro jovem tá percebendo que essa armadura que ele veste é muito pesada, sabe? Essa cobrança de ser mais homem que o outro, ou de controlar a companheira, ou de fazer coisas impulsivas para mostrar que é o fodão, isso pesa, isso suga, isso compromete uma energia que a gente podia estar se dedicando a fazer uma coisa melhor. Então, assim, eu vejo que aos poucos isso está mudando, que esse jovem permite se falar de amor mais em uma outra perspectiva, se coloca vulnerável nessa letra, às vezes coloca ali que errou, cometeu um vacilo mesmo, tá? Eu acho que aos poucos ele está se permitindo, porque como a gente não tem muitos referenciais de masculinidade negra, né? Infelizmente o que a gente tem de masculinidade é branco, e nos falta referência, ou faltava pelo menos, e hoje em dia a gente tem um pouco mais de referência, mas acho que essa é um movimento natural de dentro, assim, da gurizadinha se ver como irmão, poder dar um abraço, falar eu te amo, mas tem um afeto ali, né? Eu acho que é através disso, assim, que a gente consegue perceber as mudanças dessa geração. Pode crer. Interessante. Sol. Eu acredito que não dá para responder essa pergunta sem retornar um pouco o conceito do que é ser homem, né? E aí, ampliando, o que é masculinidade, assim. Porque perante esse patriarcado branco hegemônico, simplesmente tudo que não corresponde a um conceito que é minúsculo, que é extremamente fechado,
já está sujeito a muitas coisas, assim, sabe? Então eu acredito muito, assim, que a gente só continua tentando, sabe? Acredito que a galera, eu concordo com meus colegas, assim, acredito que a galera continua tentando sempre expressar outras possibilidades, reivindicar. Eu gosto muito da palavra reivindicar, porque ela significa também tomar para si aquilo que lhe foi tomado, sabe? Então, enquanto um conceito foi estabelecido, quais foram as coisas que nos foram tomadas? Ou, sabe, se é que elas nos foram tomadas, que talvez elas sequer existiam, elas só foram tomadas como conceito por um grupo de pessoas ali e hoje estão aí nos causando dor, sabe? E continuam nos causando dor sempre. Então, eu acredito muito que a galera tá nisso, assim, continua tentando mostrar outras possibilidades. E eu penso muito numa fala de um irmão que eu conheci, que ele falou assim, por exemplo, porque de que adianta? Eu tenho a possibilidade de escolha se eu quero injetar testosterona ou não, por exemplo, sabe? Então, de que adianta? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu injetar e aí tá, eu ter determinadas características físicas, por exemplo, que me trariam mais passabilidade, que é uma palavra que a gente usa, enquanto outros homens trans pensam que a gente muitas vezes está competindo entre si, sabe? Enquanto gays cis falam que eu sou bonito, mas pena que eu tenho uma buceta, sabe? Ou enquanto, tipo, as meninas falam que me falta um pau, tá ligado? Então, assim, a gente tá tentando mostrar que existem outras possibilidades. Eu acho que é isso que a gente também, de alguma maneira, já perpetua para futuros. Que a gente já projeta para futuros, tá ligado? Que é isso, assim, eu acho que as pessoas gostam de mim, me acompanham pelo que eu sou e, enfim, elas precisam gostar de mim por quem eu sou, assim, sabe? Independente de algo tão específico. Mas, infelizmente, os recortes me atravessam sempre, sabe? Me acompanham sempre. E aí eu vou escolhendo também o que fazer para me reconstruir todos os dias, sabe? Eu vou assinando essas coisas enquanto me reivindico e é isso que eu acredito que eu deixo para futuros. Fantástico. É muito doido porque, igual o H falou, temos muitas contradições. Tem artista que realmente não vai viver tudo que canta, mas que tá tentando fazer o possível para viver o que canta. Ou no mínimo mudar isso também. Mas tem gente que são muito coerentes, que só canta o que vive. Então acho que hoje em dia a gente tem um leque aí de possibilidades, de escutas, de pessoas pra gente estar acompanhando esses trabalhos. E como a gente está nesse processo do autoconhecimento, não cabe muito a gente ser tão criterioso no sentido de cobrar 24/48 o cara do som, entendeu? Todos os textos do som daquela pessoa, porque a gente tem que lembrar daquelas pessoas, ela tem a sensibilidade dela, ela tem a vida também, ela tem que ter o tempo para se perceber. Entendeu? Que às vezes você tá tão naquele molde de querer suprir, que você não se conhece, não se permite, não se acessa. Então, hoje em dia, eu acho muito interessante essa visão da pessoa que mesmo em contradição, ela se acessa. Ela tenta se conhecer, tá ali em ligação com a arte dela e com a vida dela, com a saúde mental dela, entendeu? Que é uma coisa muito importante, porque no meio disso tudo aí, às vezes você fica meio bitolado da cabeça e nem se percebe sem saúde mental. Quando você vê, você já tá ali muito longe da onde você queria estar, entendeu? Sim. Então é muito importante essa visão de, beleza, temos contradições, mas você tá se percebendo? Total. Com licença, eu também queria colocar outra coisa, porque assim, eu concordo com o que Cassidy está falando, porque muitas vezes a gente também começa a colocar responsabilidades em quem está reivindicando as coisas ao nosso lado, sabe? Tá ligado? Tipo assim, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu, tipo, como boy cedo, eu também não posso ficar sempre
colocando a responsabilidade na travesti para que ela me salve de alguma maneira, enquanto ela tá fazendo as reivindicações dela, enquanto ela também tá falando as coisas dela, entendeu? Eu acredito que, sim, as nossas reivindicações se encontram em coletividades muitas vezes, mas eu acho que a gente também tem que parar de estabelecer responsabilidades de salvamento entre nós mesmos, entendeu? Porque a gente tem que acreditar que, ninguém tá aqui pra nos salvar. Eu acredito muito no rolê de que nós somos os nossos próprios salvadores também, sabe? Muitas vezes. Porque enquanto a gente se estabelece como população, né, muitas vezes não trata-se de uma coletiva, mas de individualidades que se estabelecem como população, né, de uma coletividade. Então, sabe, é muito difícil. Mas é isso, assim, nem sempre nós vamos encontrar pessoas que vão trazer narrativas também que vão nos contemplar. É o que eu penso também, sabe, é o que eu quero dizer nesse momento. E a gente tem que parar com isso, de estabelecer a responsabilidade de outras pessoas e começar também vamos fazer o nosso, cuidar da saúde mental também, sabe, de corpo, pra gente ter condições de prosseguir. Sim. Eu acho que é isso, o intuito aqui, né, de trazer vocês como 3 pessoas negras, jovens, tão diferentes e que vivem, né, e são atravessados pela masculinidade de alguma forma, né, seja como um homem em si, seja como um homem trans masculino, seja como uma mulher negra que tem vários homens ao seu redor, né, como parceiros de trabalho ou no mundo da arte ou nas relações afetivas ou o que seja. Enfim, pensar isso e trazer vocês aqui é para que a gente tenha ou consiga, né, chamar atenção para liberdade, né, que a gente reivindica, né, de ser quem a gente é e de ser quem a gente quiser ser, né. Tipo, são 3 pessoas aqui, que são pessoas negras, né, que às vezes as estatísticas não dão conta de perceber o quanto a gente é diverso entre a gente, sabe? Falar sobre masculinidades negras não é só falar sobre tragédia, não é só sobre falar sobre coisas boas também, é falar sobre muitas coisas, né? É falar sobre muitas coisas, é falar sobre ser gente, ser humano, né, mano? Sobre pluralidades, né? Exato. Eu acho que é isso. Acho que a gente encerra por aqui, assim. Não deixe de produzir. Não deixe de produzir. Como diz a expressão do século XXI, né? É sobre isso. Tá tudo bem, mano. Fala. Obrigado demais pela presença de vocês. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepare o espanto, pois escutará nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil. Costumam considerar, classificar, rotular, sei lá, meu verso como popular. Já tá passando da hora de eu fazer a correção. Meu verso é periférico. Pulou o muro, entrou pela janela, veio pela entrada de serviço. Eu sei disso. Meu verso é pardo como meu país. Meu verso é onde guardo o olhar que tenho do mundo, que vejo da janela, do fundo do ônibus, da calçada andada a pé. Meu verso tem pé na rua, sua sob o calorão. Não tem ar-condicionado, não tem horário marcado. Meu verso é feito à mão. A mesma mão que faz a comida faz a rima. Faz a compra no mercado com dinheiro contado quando passa o cartão. Débito, por favor. Meu verso é meu maior amor, mas sabe o susto na conta que chega da água e da luz. Meu verso faz corre pra pagar. Se vende em livro, se vende em show. Meu verso não é só difusão literária, é carga horária, é conta bancária, trabalha por mim. Na periferia é assim, tem que trabalhar para não cair pro crime. E o verso assume seu papel. Meu verso é meu fiel, minha esperança, meu sonho, meu sustento, meu alento e meu tamanho. Sou poeta no vazamento,
na telha precisando de conserto, na batalha para comprar uns panos. A identidade periférica no passar dos anos desprende-se da vergonha, desfaz-se da cortacanha e se assina. Assassina a barreira social que me limita e grita para minha escrita. É bonita e é bonita.